Senhor Jesus Cristo. É um prazer enorme estar aqui convosco, estudando a Palavra de Deus. Fala para vocês, vosso amado Daniel. Bem, praticamente hoje falaremos de um tema bastante interessante. Tema este, algumas evidências do arrependimento. Bem, nós sabemos que o arrependimento, ou seja, uma pessoa arrependida, requer nele algumas evidências de dizer que a fulana realmente é arrependida. Ou realmente é alguém que largou o pecado e decidiu seguir a Deus em verdade e em espírito. E hoje falarei para vocês algumas evidências, para ver se porventura estas evidências que estarei falando vai de acordo com a tua vida espiritual ou nem por isso. Bem, a primeira evidência de um homem arrependido é que ele confessa o pecado todos os dias em oração. Porque uma pessoa que reconheceu o seu estado pecaminoso e realmente decidiu abandonar esse caminho, então ele tem prazer de confessar os seus pecados todos os santos dias. Por isso que a Bíblia diz que orai sem cessar, porque bem nós sabemos que o ser humano peca a qualquer momento. Então, o homem arrependido é aquele que a qualquer momento ele pede perdão para que ele possa estar limpo, porque nós sabemos que o pecado é evidente, o pecado destrói, o pecado mata. Então, o homem arrependido é aquele que confessa os seus pecados em oração. Em outras palavras, ora sem cessar. E a segunda evidência de um homem arrependido é que ele faz a restituição. Bem, o que é restituir? Restituir significa com que a pessoa entrega a sua vida totalmente em Deus. Ele vai fazer uma restituição, porque bem nós sabemos que quando o homem vive em pecado, ele entrega a sua vida para Satanás. Então, quando ele reconhece o seu estado pecaminoso, então ele devolve a vida dele para Deus e agora ele começa a andar num caminho verdadeiro. Ele agora começa a ter prazer na lei de Deus e na lei de Deus procura meditar dia e noite. E ele não anda segundo os conselhos dos ímpios e não se detém na roda dos escarnecedores. Antes, porém, ele busca Deus em todos os momentos. Ele faz a restituição. Se porventura roubava, ele para de roubar. Se ele era fofoqueiro, para de fofocar. Se porventura era alguém que andava à toa, para de andar à toa. Ele agora procura calçar o sapato dele para a preparação do evangelho. É alguém que começa a ter uma vida totalmente diferente. Ele é uma nova criatura. E realmente o terceiro passo de alguém arrependido é remover os ídolos. Os ídolos significam imagens, ou seja, deuses que estão dentro do nosso coração. Então o homem vai removendo esses deuses que não falam, esses deuses que não comem, esses deuses que não visualizam. Então vai remover esse ídolo no seu coração. Se porventura era alguém que sempre gostava de futebol, sem o futebol não vivia, então automaticamente remove aquele amor pelo futebol, aquele futebol que não lhe deixa ler a Bíblia, não lhe deixa orar, não lhe deixava meditar, não lhe deixava fazer coisas de Deus. Aí ele remove todas essas presenças estranhas. Automaticamente ele agora começa a ter uma vida segundo a vontade de Deus e ele agora começa a preencher a sua vida pela presença de Deus. A vida dele agora é de acordo com o poder, ele é de acordo com a vontade soberana de Deus. Então ele vai removendo os ídolos. Então há muitos ídolos dentro de nós. Há quem que tem ídolo, o dinheiro, idolatra o dinheiro. Alguém que deixa Deus só para seguir o dinheiro. Então quando a pessoa segue o caminho de Deus, automaticamente ele remove esse ídolo, remove essa presença estranha da vida dele e automaticamente começa a seguir a Deus. Há quem que tinha ídolo na prostituição. Então quando ele se converte, automaticamente ele larga removendo esses ídolos. De certo ponto, quando ele remove o amor pelo dinheiro, a paixão pelo futebol, pelas coisas dessa terra, pelas coisas que não provêm de Deus, automaticamente ele agora começa a ter essa remoção e ele viverá segundo a vontade soberana de Deus. E também outra evidência tem a ver com servir a Deus. Bem, nós sabemos que a palavra de Deus claramente vem a nos dizer que buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então, uma das evidências que a pessoa está arrependido é que ele procura buscar a Deus com tudo que ele tem,
com todas as suas forças, ele procura caminhar, procura viver segundo a vontade soberana de Deus, segundo aquilo que Deus decretou na sua palavra, e ele procura ter um virado pelo pecado e começa a ter uma vida, uma paixão pelo poder de Deus, uma paixão pela presença de Deus, uma paixão pela meditação, pelo jejum, pela oração. Automaticamente ele busca sempre a Deus, porque ele sabe que Deus é o caminho dele, ele é a verdade, a vida, assim sucessivamente. Então essa é uma das evidências. E a outra evidência muito fundamental é a respeito dos frutos. Bem, nós sabemos que a Bíblia claramente vem a dizer que pelos seus frutos os conhecereis. Então nós não podemos fazer a obra de um cristão se porventura você não é cristão. Por isso a Bíblia diz que não pode a árvore mal dar bons frutos, nem a árvore boa dar maus frutos. Então, se porventura você não é arrependido, não tem como dar bons frutos. Por isso que a pessoa mesmo que está mesmo bem arrependido é aquele que mostra frutos dignos de arrependimento. É aquela pessoa que fala segundo a vontade de Deus. É aquela pessoa que quando alguém lhe ofende, ele não procura mais devolver a mesma ofensa, mas antes, porém, troca a ofensa pela coisa positiva, pela bondade. Por isso que a pessoa arrependida é aquela que mostra mesmo frutos. É aquela pessoa que onde passa, as pessoas falam mesmo sinceramente, o fulano é diferente. O falar dele, o andar dele é tudo na paz do Senhor. Então os frutos é essencial, porque ele busca, caminha segundo a vontade de Deus. E realmente a última evidência é através das obras. Bem, nós sabemos que não é pelas obras nossas que fazemos que seremos salvos, mas antes, porém, pelo poder de Deus. Mas as obras também fazem parte. Por quê? As obras, elas acompanham com o arrependimento, ou com o homem arrependido. As obras fazem com que a nossa vida espiritual seja estável. Por quê? Porque se porventura vir na tua casa alguém que necessita de um alimento, você tendo alimento, mas não dá, é porque você não tem boas obras. As tuas obras estão erradas. Por isso que as obras são fundamentais. Você tem que ajudar o teu próximo. A obra de caridade é fundamental. Você tem que investir o próximo, dar dinheiro ao próximo, dar boleia ao próximo. Há muitas pessoas que têm carro, mas quando vejam pessoas pelo caminho não conseguem dar boleia, mesmo a pessoa sinalizando, mandando parar, não para, mas sabendo que tem espaço no lugar de trás. Então essas pessoas mesmo se oram, mesmo se fazem qualquer coisa, de certo ponto esse não tem evidência de um homem arrependido. Então é basicamente isso, meus amados. Se porventura se encontra nessas evidências, louvado seja Deus na tua vida. Se não se encontra, não fique triste, mas antes, porém, procura a buscar a Deus em verdade e espírito. Fique ligado, dá o teu like, Deus abençoe você.